Bom, vamos lá. Tu vai ter uma curva normal, que ela vai ser sempre nesse formato aqui. Ou seja, a maioria das pessoas, ou qualquer coisa que tu vai estar medindo, sempre vai ter mais pessoas que vão ser mais ou menos a média. Por exemplo, de peso. Mais ou menos a média das pessoas é pesar 70 quilos, por exemplo. Então, a maioria das pessoas vão pesar 70 quilos, vai ter mais pessoas, então aqui vai ser maior. Isso aqui vai se dispersando, vai ter poucas pessoas pesando 100 quilos, por exemplo, de uma certa idade, vai ter poucas pessoas pesando, de repente, 50 quilos, dependendo da idade. E menos vai ter muito pouco, e mais do que 100 também vai ter muito pouco. Então, essa curva ela fica grande na média e pequena nos extremos. Mas vamos esquecer isso aqui por enquanto, os pesos, para não confundir. A partir disso aqui a gente começa a ter desvios, ou seja, os desvios vai ser maior quanto mais longe da média tiver. E esse desvio está relacionado com o nosso Z, que é o que a gente está medindo aqui. O nosso Z igual a zero fica aqui no meio, que é o desvio padrão perto de zero. Quanto mais para cá eu for, maior vai ser. Tanto negativo quanto positivo. Eu posso ter menos 2 aqui, mais ou menos. Aqui eu posso ter mais 2. E eles vão ser simétricos. Eu vou ter essa mesma distância quando for menos 2 do que quando for mais 2. Ok. Sabendo disso, eles já fizeram uma tabela dizendo quanto vai ser a probabilidade de cada desvio padrão, por exemplo. Se eu quero saber... Aqui eu tenho um certo valor aqui. Se eu quero saber quantas pessoas têm menos do que esse valor aqui, seja ele um peso, seja ele uma idade, alguma coisa assim, eu tenho tabelas que me dizem esse valor daqui até aqui. Eu tenho uma tabela também que vai me dizer quanto que seria até aqui. Quanto que seria até aqui. Aqui, digamos assim, eu vou ter 10%. Aqui eu vou ter, vamos supor, 20%. Aqui eu vou ter 40%. E quando chegar aqui no meio, eu vou ter 50%. Porque todo esse ladinho aqui vai ter uma probabilidade de 50% e aqui vai ter uma outra probabilidade de 50%. Porque a soma sempre vai ter que ser 100%, que é igual a 1. Então, aqui eu com certeza vou ter um acúmulo dessa área de 0,5 ou 50%. E aqui, se eu juntar tudo, eu vou ter que ter 100%. Porque todos os casos possíveis vão sempre somar 100% da probabilidade. Exemplo, 100% das pessoas pesam entre 0 e 200 quilos. Então, se eu pegasse aqui os 0 quilos até o 200, 100% das minhas pessoas iam estar dentro dessa faixa. Então, eu teria que 100% das pessoas pesam entre 0 e 200. Mas se eu quiser ver, por exemplo, quantas pessoas pesam entre 40 quilos e 50 quilos, eu vou ter que calcular esse pedacinho aqui da área. Ele vai ser menor do que 100%. Então, a gente pode calcular esses valores pelas tabelas, é isso que as tabelas nos dão. Mas de que forma? Eu tenho um Z, o Z sempre vai ser um valor aqui, para cá ele é positivo e para cá ele é negativo. E ele vai me dar uma probabilidade. Eu vou desenhar de novo para ficar melhor. Se eu quero saber a probabilidade aqui, por exemplo, do Z, vamos supor que o Z seja 1,10. E eu quero saber esse valor aqui que eu tô pintando em laranja. Eu tenho uma tabela que me dá valores dessa forma aqui, de 0 a esse valor, quanto que vai dar. Eu tenho o meu valor de Z aqui, e eu quero procurar ele na tabela. Então, a minha tabela Z, ela sempre vai ser mais ou menos assim, ó. Ele vai ter o número 0, 0,1, 0,2, 0,3, nananana, e lá vai. E aqui vai ser o valor menorzinho, ó, 0,0, 0,01, 0,02, 0,03 e vai indo. Daí, aqui na tabela, eu vou ter vários valores, né? E eu tenho que somar, por exemplo, se eu quero encontrar o 0,12, eu vou aqui, ó, 0,1, com 0 fica 0,10. 0,1 com 0,1 fica 0,11. 0,1 com 0,2, aqui fica 0,12. Então, nesse local aqui, vai ser o meu valor da probabilidade
de 0,12. Tá vendo? É o 0,1, 1, 2, 3. É o terceiro quadradinho. Então, eu vou olhar aqui na tabela, ó, 0,1, 0,10, 0,11, 0,12. É o 0,54. Essa aqui é a probabilidade. Só que ela não está em porcentagem, ela está em normalizada, que a gente chama. Ela está menor que 1. Então, ó, o que eu tô vendo aqui? 0,54. Eu tô vendo que o meu valor dessa área, aqui em Z igual a 1,10, é P igual a, ó, 0, 10, 11, 12, 0,577. 0,577. A minha probabilidade é 0,577. Faz sentido ser menor que 50% ou 0,5%? Faz, porque ele é positivo aqui. Ele foi mais para a direita do que a média. Então, eu posso ver que a minha resposta faz sentido e provavelmente ela esteja certa. Essa é a informação que eu consigo ver aqui, ó. P igual a 0,5077 na tabela, que é igual a 50,77%. Então, a probabilidade de eu ter esse acontecimento aqui com o Z menor que 1,10, eu encontro assim na tabela, ó. Essa é a probabilidade. Aqui vai ter uma probabilidade, aqui vai ter outra, aqui vai ter outra, aqui vai ter outra. E dependendo do número que eu quero encontrar, eu tenho que fazer assim. Esse aqui eu vou ter que somar esse aqui com esse aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse localzinho aqui que eu vou pintar de azul, ó, nesse lugarzinho que eu tô pintando de azul, eu tô encontrando o quê? O que vai ter aqui dentro? Vai ter a probabilidade de 0,23, porque aqui é 0,2 mais 0,03. Opa, 0,03. Então, aqui dentro, nesse quadrado aqui, vai ter a probabilidade do 0,23. Vai ter um número aqui, qual que é ele? 0,20, 0,21, 0,22, 0,23. A probabilidade desse valorzinho aqui seria 0,59, seria praticamente 60%. Então, é assim que eu vejo a tabela. Mas, às vezes, que nem no exercício 2, eu posso ter uma probabilidade e eu quero descobrir o Z. Então, se eu tenho uma probabilidade de 89%, ó, 57%, então deve estar mais para baixo. Aqui eu tenho 92%, então tá mais para cima. 79%, ó, tô chegando perto, eu quero 80%, foi isso que eu falei? 80%, ó, aqui eu tenho 80%. Tá vendo? Entre esses dois valores eu tenho o 80%. Um é um pouquinho menor e o outro é um pouquinho maior. É uma questão de arredondamento. Ó, e qual é o valor que tá aqui? Vou tirar o zoom. Eu tenho o 0,84. Então, o valor que vai ter minha probabilidade de 80% vai ser alguma coisa entre 0,84. Cadê? Vai ser alguma coisa entre 0,83 e 0,84. Então, vai ser, por exemplo, um 0,835, mais ou menos, porque ele está entre esses dois valores aqui. Acho que eu falei um pouquinho errado, mas deu para entender a ideia, né? São entre esses dois valores aqui. Eu tava olhando aqui porque eu tô um pouco confusa explicando várias coisas, mas é aqui entre os... Ó, tá entre esses dois valores, que é o 4 e o 5. Então, vai estar mais ou menos 0,84 e entre os 0,85. É isso, o meu 80% vai estar bem no meio aqui, ó. É assim que eu vejo. Eu vejo aqui, aqui eu vejo a probabilidade de descobrir o Z. E se eu sei o Z, eu procuro ele aqui. E depois eu procuro ele aqui. Aqui, digamos que é um ajuste grosso, assim. E aqui é um ajuste fino. É assim que a gente lê a tabela.